Revelações proféticas de Hildegarda de Bingen. Introdução. Hildegarda de Bingen nasceu em uma família rica da nobreza alemã, por volta do ano de 1098 d.C., na cidade de Bickenheim, no condado de Spanien, apelidada de Sibila do Reno. Ela tinha visões e pensamentos complexos desde que era uma garotinha. Sua família a enviou para um mosteiro, onde ela se tornou uma abadesa beneditina católica com grande cultura e visões que a levaram a escrever muitos livros de cosmologia e moralidade. Reconhecida como doutora e cientista da Igreja Católica, ela tinha muitas habilidades. Foi teóloga, compositora, pregadora, botânica, médica informal, poetisa, dramaturga e escritora alemã. Foi mestra do mosteiro de Rupertsberg em Bingen, na Alemanha. Ela tem sido considerada por muitos na Europa como a fundadora da história natural científica da Alemanha. As freiras de seu mosteiro elegeram-na como magistra no ano de 1136. Ela fundou os mosteiros de Rupertsberg em 1150 e Bingen em 1165. Uma de suas obras como compositora, a Ordo Virtutum, é um dos primeiros exemplos de drama litúrgico e sem dúvida a mais antiga peça de moralidade sobrevivente. Ela escreveu textos teológicos, botânicos e medicinais, bem como cartas, canções litúrgicas e poemas, enquanto supervisionava iluminuras em miniatura no manuscrito de Rupertsberg de sua primeira obra, Civias. Ela também é conhecida pela invenção de uma linguagem desenvolvida por ela conhecida como língua ignota. Hildegarda disse que viu pela primeira vez a sombra da luz viva aos 3 anos de idade e, aos 5 anos, começou a entender que estava tendo visões. Ela usou o termo vision, termo do latim para visão, para descrever essa característica de sua experiência, e reconheceu que era um dom que ela não podia explicar aos outros. Hildegarda explicou que via e sentia todas as coisas à luz de Deus através dos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Hildegarda hesitou em compartilhar muitas de suas visões. Hesitante em registrar essas visões, Hildegarda ficou fisicamente muito doente. As ilustrações registradas no livro de Civias foram visões que Hildegarda experimentou, o que causou-lhe grandes sofrimentos e tribulações. O trecho da revelação que apresentamos aqui foi retirado do manuscrito Liber Divinorum Operum Simplicis Hominis, de 1163, e foi traduzido para o francês por Bernard Gorsech em 1982. Início do texto. A criação estabelecida por Deus para o benefício dos homens, muitas vezes se levanta contra eles. Com isso, eles são invadidos por tsunamis de água, erupções de larvas de fogo, os furacões atacam as suas cidades, e as mudanças climáticas roubam-lhes os frutos da terra. As plantas murcham porque o ar puro superior está degradado em sua constituição primordial, de modo que no verão frequentemente vem frio, e no inverno vem um calor intempestivo, às vezes com uma seca tão angustiante, e outras vezes com tanta chuva, que muitos chegam a acreditar que o fim do mundo é iminente. Existem tempos em que o Sol e a Lua cumprem sua órbita de forma irregular, seus cursos já não são realizados na ordem originalmente fixada por Deus. Como resultado desses distúrbios, sentimos a Terra tremer, como se uma enorme carroça estivesse correndo em alta velocidade por uma estrada esburacada. Deus me revelou os eventos que ocorrerão sob o emblema do leão. Nota: a respeito do tempo retratado aqui como emblema do leão, você poderá encontrar melhores detalhes no livro Civias de Santa Hildegarda. Continua: nesse tempo guerras terríveis serão travadas várias vezes, sem medo do divino. Multidões perecerão por meio dessas armas e muitas cidades serão destruídas. Assim como o homem, por sua força, prevalece sobre o sexo delicado, também a crueldade de certos homens desta época prevalecerá sobre muitos. Então Deus permitirá que seus inimigos usem toda a sua fúria tirânica para purificar a terra de suas iniquidades, como ele fez muitas vezes desde a origem do mundo. Então, quando os homens forem suficientemente purificados pelas pragas, quando seus espíritos já estiverem cansados da guerra,
E quando o temor de Deus tocar seus corações, então eles retornarão ao caminho da retidão e à prática das leis da igreja. Então os prevaricadores cairão totalmente no desprezo e no opróbrio, e a justiça e a paz será estabelecida por decretos sábios, tão novos, tão surpreendentes que os homens admitirão em sua admiração que nunca viram ou ouviram nada parecido. Esta paz que o mundo desfrutará antes da segunda vinda do Filho de Deus, representada por aquela que precedeu a sua primeira vinda, será muito mais completa. É verdade que o medo da aproximação do último dia temperará a alegria dos homens, mas isso os incitará a extrair da fé cristã as graças das quais essa fé é a fonte. Os judeus então se juntaram aos cristãos e reconhecerão com felicidade que o Messias cuja vinda eles negaram é realmente Jesus Cristo. Neste tempo, grandes profetas surgirão, homens cheios do Espírito de Deus, e o germe de toda a justiça florescerá entre os filhos e filhas dos homens, assim como Isaías predisse, dizendo: naquele tempo, o germe do Senhor florescerá em toda a sua generosidade e glória, o fruto da terra será exaltado, e aqueles dos filhos de Israel que foram salvos ficarão muito felizes. Agora, nestes dias felizes, um ar puro e doce, misturado com um doce orvalho, restaurará a terra a sua fecundidade, e ela produzirá frutos em abundância, pois os homens que estão reconciliados com Deus, andarão seriamente nos caminhos da justiça, pois até então, assim como ocorre nos dias da debilidade da mulher, a terra se recusava a abrir o seu seio, porque os elementos perturbados pelo justo castigo de Deus, por causa dos pecados dos homens, ficaram então privados dos princípios reparadores que emana do Todo-Poderoso. Os governantes de todas as pessoas governarão todas as coisas de acordo com as leis divinas da justiça. Eles banirão de nossa terra as armas destinadas a derramar sangue humano, a população do nosso império, nota, aqui se referindo ao Império Bizantino, o qual teve uma duração aproximada, de acordo com os historiadores, de 1123 anos. Porém, alguns textos antigos relatam que a duração foi de 1000 anos. Esses 1000 anos do Império Bizantino é retratado em alguns textos apócrifos e profecias, como sendo o tempo do milênio retratado no livro do Apocalipse bíblico de João, capítulo 20, versículo 4. Continua, a população do nosso império só estarão autorizadas a portar os instrumentos úteis para a agricultura. Aqueles que forem pegos violando essa lei, morrerá por sua própria espada. Por sua vez, o Espírito Santo derramará sobre os povos cristãos os dons da profecia, da sabedoria e da santidade, com tal abundância que será como se um novo mundo tivesse surgido. Assim como o verão é a estação das flores e dos frutos, assim também estes dias felizes será, pelo poder de Deus, o verdadeiro verão da igreja, porque todas as coisas serão corretas na terra. O clero e os religiosos aumentarão. As donzelas escolherão permanecer virgens e as viúvas farão votos de castidade. Assim como o resto da ordem social, as pessoas dividirão os seus bens e viverão desprezando a grandeza e as riquezas supérfluas. Então as profecias serão claras e seu verdadeiro significado conhecido. As ciências serão agradáveis e fortes, e os fiéis se verão nelas como em um espelho. Por mais que os santos anjos tenham se afastado dos homens por causa da infecção de seus crimes, eles se familiarizarão com eles ao ver sua nova e santa vida. Os justos, olhando para a terra que lhes foi prometida no céu, se regozijarão na expectativa dessa recompensa eterna, enquanto visualizam a proximidade do julgamento. Então eles serão como viajantes cuja alegria não é completa até que eles cheguem à sua terra natal. Os judeus e os hereges, ou seja, os árabes, também ficarão em grande alegria, e dirão uns aos outros: o tempo de nossa glória e de sermos exaltados se aproxima, e os romanos que nos oprimiram e nos expulsaram de nossa terra natal serão agora pisoteados e expulsos de suas terras por sua vez. Mas um bom número de pagãos, ou seja, aqui se referindo aos povos germânicos como os vikings, os godos, os saxões e outras tribos, impressionados com a glória e a prosperidade com que vivem os povos cristãos, buscarão se converter ao cristianismo e após receberem o batismo,
pregarão em alta voz a doutrina de Jesus Cristo, junto com os demais cristãos, assim como acontecia nos tempos dos apóstolos. Então dirão aos judeus e aos hereges, os árabes, aquilo a quem chamais vosso tempo de glória e de exaltação, será na verdade para vós morte eterna, e aquele a quem chamais de vosso líder será aos vossos olhos, sobretudo devido ao seu lamentável fim, um objeto de horror e de morte. Será então por volta dessa época, que muitos de vocês se unirão a nós, ao ver estes dias, que foi mostrado a nós pela raça do amanhecer, ou seja, da bem-aventurada Maria, a estrela do mar. Assim, os dias de felicidade anunciados anteriormente serão dias de força e paz profunda, comparável a soldados armados que, deitados em pedras, armam emboscadas para seus inimigos e os perseguem até a morte. Estes dias de paz confirmarão a aproximação dos últimos dias, porque tudo que os profetas predisseram sobre bondade e graças terá então sua plena e completa realização. Mas o fervor dos cristãos começará a enfraquecer no tempo da paz mais profunda, e por causa da superabundância de todos os bens que eles atribuirão a si mesmos em vez de relacioná-los ao favor de Deus, e devolver a Ele toda a glória, agradecendo pelo tempo de paz e felicidade que eles desfrutaram desde o ventre, e na qual viviam sem medo. Mas então, repentinamente eles se verão sendo assaltados por todos os lados e atacados sem qualquer trégua, se verão cercados por todos os tipos de calamidades e enfrentarão infortúnios tão grandes que a vida será um fardo para eles e a morte preferível, pois as nações pagãs, nota, aqui se referindo aos árabes turcos que formaram mais tarde, o Império Árabe Otomano, império que teve uma duração de 666 anos desde o nascimento de seu fundador, Osman I em 1258 d.C., continua. Vendo que os cristãos viviam mergulhados na paz e compartilhavam uns com os outros grandes riquezas, e tinham todos os tipos de bem e viviam cheios de confiança, precipitada em suas próprias forças, dirão uns aos outros, é chegada a hora, levantemos nossos braços contra os cristãos, vamos invadir suas terras, pois eles estão desarmados e sem força, podemos pegá-los e matá-los como ovelhas. E esses bárbaros, os árabes turcos, convidarão de regiões distantes uma nação tão feroz quanto imunda. Nota, aqui provavelmente se referindo aos mongóis que iniciaram sua invasão à Europa entre os anos de 1236 a 1242 d.C. Continua, para cometer com eles todos os tipos de males e horrores. Juntos, eles irão invadir as terras dos povos cristãos por todos os lados e irão saquear e massacrá-los horrivelmente. Vários países dos romanos europeus serão devastados e muitas cidades destruídas. Estes dias de desolação e infâmia anunciarão a aproximação de dias ainda piores do homem do pecado. Por todos os lados os povos cristãos serão pilhados e massacrados horrivelmente. Porém, após um longo tempo, trazidos de volta a Deus depois de tantos males e de um período de grande tribulação, tendo feito penitências, o povo cristão tentará resistir a essas nações bárbaras. Eles irão confeccionar novas armas, sem medo da morte e confiantes na proteção de Deus. Como filhos fiéis, eles cairão sobre seus inimigos e triunfarão sobre eles por seu poder, pois Deus então fará maravilhas como antes fazia por seu povo sob Moisés. Uma parte dessas nações cruéis será morta pelas espadas dos cristãos, e seus remanescentes expulsos da Europa. Nota, aqui se referindo ao período da Primeira Guerra Mundial, que culminou com o fim do Império Otomano e a consequente expulsão de seus remanescentes, e posteriormente no período da Segunda Guerra Mundial com a expulsão forçada dos judeus. Continua. Então, uma grande multidão de pagãos de diversas partes do mundo abraçará a fé cristã, clamando, o Deus dos cristãos, que por eles e para eles opera tantas maravilhas, é o verdadeiro Deus. Ao lado deles, os cristãos vitoriosos dirão, louvemos ao Senhor nosso Deus, Ele realmente fez sobressair as suas maravilhas entre nós, que triunfamos em seu nome. A nossa força é ao seu louvor e glória, pois através dele vencemos os nossos inimigos e os seus próprios, porque nele acreditamos e esperamos firmemente.
E para evitar o retorno desses infortúnios dos quais o braço do Senhor os livrou, eles restaurarão e fortalecerão poderosamente as cidades e lugares que foram destruídos, para não serem destruídos por tais calamidades novamente. Por volta dessa época, as monarquias e os monarcas vestidos com a dignidade romana perderão a força e o vigor com que governavam o império pela primeira vez. Sua glória nada mais será do que fraqueza, de modo que, pela permissão divina, sua autoridade diminuirá gradativamente e acabará morrendo em suas mãos, por causa de sua vida morna, servil e dissoluta. Desprezíveis em suas maneiras, serão rejeitados como inúteis, porém desejarão ser respeitados e honrados pelo povo, mas como não buscarão a prosperidade ou a felicidade de sua população, não serão estimados nem honrados como desejam. Então os reis e os príncipes das várias nações sujeitas ao Império Romano se separarão dele, não querendo mais carregar o jugo. Cada nacionalidade preferirá eleger um governante próprio para depender apenas dele, cada uma afirmando que a imensa extensão do Império Romano é para ele mais um fardo do que uma glória. Nota: aqui referindo-se à proclamação das repúblicas. Mas quando o cetro imperial romano for assim quebrado, a tiara de honra apostólica também será rasgada. Príncipes e outros homens, tanto eclesiásticos como seculares, envoltos em frieza pelo romano pontífice, acabarão por desprezar sua autoridade. Eles então criarão, nas diferentes regiões, outros mestres e outros pastores que se reportarão a outro líder. E o Papa cairá tanto da elevada dignidade com que foi investido, que mal conseguirá manter o Estado de Roma e alguns poucos lugares sob seu poder. Agora, todas essas coisas serão provocadas por guerras e pelo consentimento unânime dos poderes eclesiásticos e civis. Então, após algum tempo, a iniquidade, tendo se enfraquecido, se esconderá, mas às vezes tentará erguer sua cabeça. No entanto, quando a justiça novamente tiver recuperado sua força por mais algum tempo, os homens retornarão aos santos costumes e à antiga disciplina da Igreja. Cada rei e cada governante, assim como cada prelado, será animado pelo exemplo de quem pratica a justiça e vive com honestidade. Cada nação também se reformará, criará sua constituição, no modelo das nações justas, progredindo no bem e caminhando no caminho da justiça e da verdade. Quando isso acontecer, então o ar será mais uma vez puro e sereno, os frutos da terra serão excelentes e os homens gozarão de uma saúde robusta e vigorosa. Nesses tempos, surgirão muitas profecias e muitos sábios florescerão na terra. Conheceremos completamente os segredos dos profetas, bem como o significado oculto dos outros livros das Sagradas Escrituras. Os filhos e filhas profetizarão como já foi anunciado antes. Eles falarão com uma veracidade tão pura e límpida, que os espíritos do ar não saberão como falsificá-los, pois eles serão favorecidos com o mesmo espírito profético dos apóstolos e dos antigos profetas. No entanto, também veremos nestes tempos muitas heresias e mil turbulências acumuladas com tantos males diversos, que devemos esperar o aparecimento muito iminente do Anticristo, pois os homens desta época admitirão nunca terem visto tantos crimes e abominações sendo cometidas, e toda a oposição contra a Santa Igreja. Assim, sempre quando reina a justiça, o mal luta contra ela com todas as suas forças e se opõe ao seu progresso, semeando na mente da humanidade a semente da iniquidade, do ódio e da discórdia. Tal é o estado do mundo, sempre em alternância. Será então que, após um período de tempo, desde que a ordem social foi implantada no mundo, os homens serão novamente seduzidos pelos princípios anticristãos, e então fugirão do caminho da retidão, da justiça e da imutabilidade da fé cristã. Eles rejeitarão o verdadeiro Deus para se aliarem ao filho da perdição, que irá derrubar todas as instituições sagradas e as leis da Igreja, ao mesmo tempo que irá subjugar os fiéis que ousarem resistir a ele, infligindo-lhes muitos males. Fim.